Bem, como nós vamos falar sobre quais são, vamos dizer assim, ações não só teóricas, mas também ações práticas no combate à desigualdade social, eu vou me ater um pouco a alguns testemunhos que eu tive durante esse mais de 22 anos de experiência na vida pública, de transformação de pessoas, transformação de realidade da vida das pessoas. Primeiro, eu, quando tive a oportunidade de ser secretário de Trabalho do Distrito Federal, à época a secretaria, eu estive antes, como subsecretário nessa secretaria, ali assessorando o ex-deputado federal Rodovalho, quando esteve como secretário, quando ele retornou à Câmara dos Deputados, eu assumi a secretaria. E lá nós lançamos um programa chamado Atenda Trabalhador. Esse programa, à época, chegou a atender mais de 52 mil pessoas. E a grande maioria, claro, desempregados, pais de família, que vivem ou viviam uma realidade que é vivida hoje por mais de 400 mil pessoas aqui na capital da República. Pessoas desempregadas que levantam todos os dias pela manhã, abrem os jornais, procuram uma vaga de emprego e, infelizmente, pela falta de qualificação profissional, não conseguem acessar essas vagas. E, à época, nós identificamos que os programas de qualificação da Secretaria de Trabalho não estavam sendo efetivos. Por quê? Porque eles eram realizados em locais estáticos, ou seja, em locais definidos, e as pessoas tinham dificuldade de se deslocar da sua casa até esse ambiente onde estava sendo realizado os cursos de qualificação. Nós criamos esse programa Atenda Trabalhador, que é, na realidade, uma secretaria itinerante que levava esses cursos de qualificação profissional para próximo da casa das pessoas. Bem, mas não foi só isso. A equipe da Secretaria de Trabalho, à época, fazia uma captação de vagas de emprego dentro da comunidade. Ali numa oficina, num barzinho, numa pequena loja, e com base nessa captação de vagas de emprego, eram montados os cursos de qualificação profissional, e ao final do curso, eram oferecidas essas vagas às pessoas que estavam fazendo o curso. Bem, como eu falei, nós atendemos mais de 52 mil pessoas e conseguimos empregar com essa metodologia, ou seja, as pessoas terminavam e conseguiam a vaga de emprego, mais de 25 mil pessoas. Ou seja, um pouco menos da metade daqueles que passaram na qualificação profissional. E aqui eu quero citar um exemplo de... Nós realizamos 15 edições do Atenda Trabalhador, e aqui eu quero citar um exemplo que aconteceu no Mangueiral. O consórcio que foi escolhido para construir o Mangueiral, ele nos chamou e pediu para que qualificássemos azulejistas. Para quem não sabe, o azulejista é o pedreiro especializado na colocação de azulejo, tanto no chão quanto na parede. E existe um curso específico para isso, para que o azulejo ele não fique torto, para que o rejunte colocado no azulejo ele não tenha falhas, para que, se você for colocar o piso, ele não tenha desnível, enfim. E neste projeto, 100% dos alunos que fizeram o curso de qualificação foram contratados. Bem, o porquê que eu falo de mudança de realidade? Porque, como eu disse no início, todos esses alunos estavam desempregados. Todos esses alunos que passaram pelo Atenda Trabalhador, muitas vezes até perderam a vontade de continuar procurando uma vaga de emprego. Porque é tão difícil, e eu digo o seguinte, só sabe a dor do desemprego quem já passou por isso. Por isso eu acredito
que a política de inserção no mercado de trabalho é extremamente importante. Mas nós precisamos quebrar alguns paradigmas. O paradigma, e aí eu quero citar primeiro o paradigma, e que nós começamos a quebrar aqui no Distrito Federal, é incentivar o que nós chamamos da economia criativa. Eu, como parlamentar, uma das funções do parlamento é criar leis. Então, nós elaboramos um projeto de lei aqui na Câmara Legislativa, que foi aprovado pelo plenário da Câmara e sancionado pelo governador, a Lei Distrital 6.833 de 2021, que cria a Política Distrital de Incentivo à Economia Criativa. Na minha humilde visão, incentivar a economia criativa é empoderar a sociedade que muitas vezes não consegue se inserir no mercado formal. Incentivar a economia criativa é, muitas vezes, nós inserirmos ou trazermos investimentos públicos para atividades que são esquecidas por políticas públicas que deveriam ser financiadas, como, por exemplo, o desenvolvimento das artes. Então, essa política distrital de incentivo à economia criativa estabelece as diretrizes para que, justamente, aqueles que muitas vezes têm dificuldade de entrar no mercado formal, mas conseguem se sustentar com as suas atividades, até mesmo com artesanato, até mesmo com outras atividades artísticas, possam ter o apoio do Estado para desenvolver as suas atividades. E por falar em artesanato, recentemente foi sancionado pelo governador Ibanez Rocha uma outra lei de minha autoria, que cria a política distrital de fomento ao artesanato popular. Lei número 6.924 de 2021, que estabelece ali os direitos do artesão e da artesã. O que ele pode requerer ao Estado? Qual é o dever do Estado para fomentar, certo, o artesanato aqui no Distrito Federal? Bem, um outro ponto que eu gostaria também de citar é que, na minha visão, a desigualdade social, ela começa pela desestruturação da unidade familiar. E quando eu falo desestruturação, eu digo a desestruturação não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista financeiro. E com base nisso, nós, em 2018, foi promulgada uma lei distrital, que é a lei que institui as diretrizes para a política pública de valorização da família, Lei 6.160 de 2018. Bem, aqui eu não quero entrar na polêmica sobre o que define a legislação em relação à unidade familiar. Mas o que eu quero citar aqui, quais são os benefícios dessa lei? Primeiro, essa lei trata que a unidade familiar ela deve ser prioridade para a execução das políticas públicas, principalmente no quesito da assistência social. E quando eu falo a família, eu trato principalmente no fortalecimento dos vínculos familiares, que já é estabelecido pela Lei Orgânica da Assistência Social. Mas é importante reforçarmos esse tipo de política, porque muitas vezes a política social, ela pensa no indivíduo, que é importante, que precisa ser resgatado do ponto de vista social, mas no meio do caminho, ela existe, na sua execução, existem falhas, porque aquele indivíduo não tem a sua célula máter fortalecido para que ele possa sair de uma condição social e migrar para outra. Por isso, nós criamos esse projeto de lei, que virou lei aqui no Distrito Federal, com diversos benefícios para que as famílias possam requerer ou buscar do Estado, ou até mesmo em obrigações, que o Estado deve fazer com essas famílias, principalmente no fortalecimento de vínculos familiares. Outro ponto que eu gostaria também de mencionar
aqui para todos e todas que estão nos acompanhando, é que existem algumas pessoas que vivem na nossa sociedade que são esquecidas, e não só são esquecidas, mas são estigmatizadas por estarem com alguma doença. E aqui eu quero citar as pessoas com epilepsia. Para quem não sabe, a epilepsia é a segunda doença mais estigmatizada do mundo, só perdendo para a AIDS. E muitas pessoas, por desconhecimento, acham, né, que a epilepsia ela é contagiosa. Muitas pessoas, por desconhecimento, quando chama uma convulsão de ataque epilético, isso, na realidade, soa para quem tem epilepsia como uma ofensa diretamente, porque a convulsão não se dá somente para aquele que tem epilepsia, e muitas pessoas, quando vem alguém com convulsão, existe ainda, por incrível que pareça, pessoas achando que quando uma pessoa tem uma convulsão, ela deve colocar o dedo na boca da pessoa que está convulsionando para desenrolar a língua, para que ela não engula a língua. Infelizmente, isso existe ainda, ou até mesmo colocar uma caneta, né, na boca, para que as pessoas, para que ela não morra com a saliva, enfim. Então, existe ainda esse desconhecimento, existe ainda essa percepção de grande maioria da sociedade achando isso. E ainda mais em duas áreas que, na minha visão, são de extrema importância para o desenvolvimento da pessoa com epilepsia. Existe uma grande, como é que a gente pode dizer, discriminação ainda existente na área da educação e na área da empregabilidade. Então, nós criamos aqui dois projetos de lei que viraram leis. A primeira lei foi a que estabelece diretrizes para a política pública distrital de emprego e renda para pessoas com epilepsia. E aqui eu quero citar o porquê nós criamos essa lei. Muitas pessoas que têm epilepsia têm vergonha de falar que estão com esta doença quando vão fazer uma entrevista de emprego. Porque, normalmente, essas pessoas acham que não vão ser selecionadas para aquela atividade porque têm essa doença, mesmo que ela esteja sob controle, mesmo que essa pessoa venha fazendo o tratamento e a epilepsia esteja sob controle. Então, as pessoas com epilepsia têm vergonha disso. Então, por isso, nós estabelecemos essas diretrizes que colocam direitos e deveres do setor produtivo e direitos da pessoa com epilepsia ao acesso ao mercado de trabalho. É claro, uma pessoa com epilepsia, ela não pode exercer algumas atividades, principalmente atividades de risco. Mas a grande maioria das atividades que são exercidas no escritório, na parte administrativa e até mesmo na área da educação, ela pode exercer sem nenhum tipo de problema. Bem, a outra lei que nós fizemos é a política distrital de acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia. É a Lei 6.424 de 2019. Essa lei estabelece quais são os direitos da pessoa com epilepsia na área da educação e estabelece também que as escolas, sejam elas públicas ou privadas, precisam qualificar os seus professores e monitores e toda a comunidade acadêmica dentro de uma escola de como lidar com um paciente com epilepsia na sala de aula. E aí nós falamos aqui de todo tipo de epilepsia, desde aquela que é controlada, aquela que nós chamamos de difícil controle. Essas duas leis têm um único objetivo: incluir a pessoa com epilepsia nessas duas áreas. Aí você me diz, mas deputado, as pessoas com epilepsia já são inclusas. Concordo, mas o que nós queremos é combater o preconceito, que infelizmente ainda existe para pessoas com epilepsia. Bem, então falando sobre essas duas questões, é importante nós salientarmos que o combate à desigualdade social não se trata somente de uma política de assistência social, e eu acredito
que a política de transferência de renda, ela é a base do combate à desigualdade social, e quando falo de transferência de renda, falo de todas as políticas sociais que foram criadas no Brasil e que hoje estão sendo executadas. Quero aqui, por exemplo, dizer que na minha visão, uma das principais políticas de transferência de renda executadas no Brasil foi o programa Bolsa Escola, que começou, salvo engano, no município de São Paulo, não me lembro qual, e foi depois incorporado no governo federal. O Distrito Federal também implantou essa política antes mesmo do governo federal ter implantado. Mas eu acredito que a política de transferência de renda, ela não pode ser o fim, ela não pode ter o fim em si mesma. Ela precisa ser o início e o meio. E nós precisamos dar uma porta de saída àqueles que entraram por meio da política de transferência de renda com o único objetivo de gerar o que nós chamamos de autonomia. Porque todo cidadão e toda cidadã, o que querem são oportunidades. Um pai de família, uma mãe de família, uma mãe uno que cuida da sua família, o que ela quer é ter oportunidade de produzir, trabalhar para trazer o alimento para dentro da sua casa. Ela tem orgulho de trazer o fruto do seu trabalho para dentro da sua residência e demonstrar ali para os seus filhos. Então, as políticas de transferência de renda devem sim ser a porta do resgate social, mas não podem ser a permanência desse resgate. É de extrema importância que haja uma política que abra a porta de saída e que venha dar autonomia ao cidadão e à cidadã que entraram no resgate social por meio das políticas de transferência de renda. E, por isso, nós entendemos que é de extrema importância que o Estado faça, sim, investimentos na área de desenvolvimento social, na área de assistência social. Eu acredito que o Estado precisa, sim, fortalecer os aparelhos de assistência social, como CRAS, CREAS e COSES. E quando digo fortalecer, não só de reformas de espaço físico, mas também de contratação de servidores para exercer as políticas sociais que são estabelecidas pela lei orgânica do serviço social. Bem como o investimento de transferência de renda direto a essas famílias e também nós criarmos o que nós chamamos de porta de saída para que essas famílias que entraram pela política de resgate social possam ter condições de ter a sua autonomia econômico e financeira. Bem, já finalizando a minha fala, outras ações que nós fizemos, que na minha visão são de extrema importância para o resgate da sociedade, para auxiliar o cidadão, a pessoa, a fazer essa transferência do que nós chamamos da extrema pobreza para a sua autonomia econômico-financeira, que foi uma lei distrital, a Lei 6.630 de 2021, que reconhece no Distrito Federal as atividades religiosas como atividades essenciais. Bem, quem disse isso, o que eu vou falar agora, não fui eu, mas sim a Associação Nacional de Psiquiatria, diz que a atividade religiosa ela é de extrema importância para a saúde mental do indivíduo. E quando eu falo atividade religiosa, eu digo qualquer atividade religiosa. E nós passamos um momento muito difícil nesta pandemia. Momento em que as pessoas foram obrigadas, e aqui não estou dizendo que isso foi uma atitude errada, na minha visão foi uma atitude correta, a ficar em casa, a se isolar na sua casa. Bem, eu acho que todos nós aqui moramos em residências confortáveis. Mas quando nós partimos para os rincões aqui do Distrito Federal, aquela pessoa que talvez mora ali na Estrutural, no sol nascente, muitas vezes o único lugar que ela tinha para
colocar as suas angústias para fora é num templo religioso. E durante um período, claro, durante um período, as instituições religiosas não puderam realizar as suas celebrações e, acertadamente, nesse primeiro momento, por termos a pandemia colocada, sem vacina, os leitos de UTIs, à época, já superlotados, e em defesa da vida, claro, essas pessoas, todos nós, ficamos em casa. Mas passou esse primeiro momento, o Estado conseguiu se organizar, talvez não da melhor forma que nós gostaríamos que se organizasse, foi que nós propusemos essa lei em 2020, certo? A lei é de 2020, não de 2021, desculpa, a lei é de 2020, 6.630 de 2020, foi que em 2020 nós propusemos essa lei e colocamos nela um artigo em que as celebrações feitas no interior dos templos deveriam atender todos os cuidados sanitários necessários para que não houvesse a proliferação do coronavírus. Então, na minha humilde avaliação, essa também foi uma contribuição que a Câmara Legislativa e o governo do Distrito Federal fez à sociedade, principalmente ajudando no que eu chamo de auxiliar na saúde mental, principalmente daqueles que estão em regiões menos favorecidas economicamente do Distrito Federal, que acham nas entidades religiosas o único lugar, o único local para colocar as suas angústias para fora. Nós tivemos diversos testemunhos de pessoas que, durante a pandemia, tentaram suicídio. E quando foi aberto esse espaço para que as pessoas pudessem retornar às atividades religiosas, elas desistiram de praticar suicídio. Muitas pessoas, muitos pais e mães, pensaram em se separar. Mas quando foi aberto, isso nós temos diversos depoimentos falando sobre isso, mas quando foi aberto as portas para que as entidades religiosas pudessem receber o seu público, desistiram de separar, desistiram de destruir ali o seu lar. Quantos jovens que ficaram enclausurados, eles foram muitas vezes levados por causa da ansiedade de estar ali fechados, a se automutilar, entrar em processos de depressão e, por causa das atividades retornando às celebrações presenciais, desistiram disso. É claro que o Estado precisa ter um cuidado com essa comunidade e que, infelizmente, a burocracia estatal não faz que essas políticas cheguem lá na pessoa que está na ponta. O Estado é muito pesado para que essas políticas consigam chegar lá. E, por fim, não menos importante, durante a pandemia, todos nós sofremos com uma questão. Nós não sabíamos o que fazer. Nós não sabíamos qual era o que nós deveríamos fazer para sairmos dessa pandemia. Eu tenho certeza que todos nós aqui pensamos em março do ano passado que essa pandemia ia durar 3 meses, que o isolamento social ia durar no máximo 6 meses. Mas, depois que nós começamos a ver a gravidade, vimos que isso poderia durar mais de ano. Com base nisso, nós criamos uma outra lei, já essa lei de 2020, que institui no Distrito Federal as diretrizes de combate à pandemia do coronavírus, dando um norte orientador ao governo e aos seus executores de como atuar nessa pandemia. Esse projeto ele foi construído por diversas mãos. Foi construído por infectologistas, foi construído por assistentes sociais,
E essa lei aqui foi promulgada, porque infelizmente ela foi vetada pelo governo do Distrito Federal, mas a Câmara Legislativa, sabiamente, derrubou esse veto. E, com base nesta lei, as ações em que o governo tem tomado, principalmente na questão dos decretos, além da decisão do Supremo Tribunal Federal, com base nessa lei, nós conseguimos ter, pelo menos ali, um pequeno norte de como atuar na pandemia, dando sustentação ao governo das ações que eles têm feito, principalmente nos decretos que determinavam o isolamento social e outras medidas que deveriam ser colocadas. Bem, não vou me alongar muito, mas tenho aqui diversas leis que foram sancionadas desde o nosso primeiro mandato, que trazem a melhoria da qualidade de vida do cidadão do Distrito Federal. E já falei para finalizar por 2 vezes, mas agora é para finalizar mesmo, certo? Bem, nas nossas andanças, o Gabriel sabe disso, que a deputada Arlete Sampaio é uma deputada muito atuante. Todo deputado que se preze, ele não fica em gabinete, ele deve estar na rua. Nas minhas diversas andanças pelo Distrito Federal, eu tenho ouvido diversas reclamações, principalmente do que nós chamamos da zeladoria da cidade. O que é isso? Reclamações de problemas de poda, problemas de roçagem, problemas de manutenção de calçadas, de manutenção de pontos de encontros comunitários, são aqueles aparelhos de exercício, problemas em manutenção de parques infantis, problemas de manutenção de quadras poliesportivas. Bem, o governo tem uma empresa pública que trata disso, que é a Novacap, que, infelizmente, não consegue atender todas as demandas do Distrito Federal. Com base nisso, nós criamos um projeto de lei que foi sancionado recentemente, que cria, eu chamo de Lei Nossa Quadra. Essa lei, ela é uma lei baseada na MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que ela autoriza as prefeituras comunitárias, autoriza as associações de moradores e os conselhos comunitários a apresentarem um plano de trabalho de manutenção das atividades de manutenção da sua quadra. Então, vamos dar um exemplo. Vamos aqui supor que uma prefeitura comunitária, lá na Ceilândia, tenha dentro ali da sua quadra uma PEC, ou uma quadra poliesportiva, lá na QNP 30, um exemplo. Ela vai poder fazer um plano de trabalho, apresentar ao governo, o governo, aprovando o plano de trabalho, vai depositar na conta específica um valor que vai ser determinado, um limite, né, que vai ser determinado pelo governo. Aí essa associação, essa prefeitura e o conselho comunitário vai poder executar aquela pequena obra. Com base nisso, entregando aquilo para a comunidade de forma mais rápida, menos burocrática e atendendo às urgências e emergências que são apresentadas pela comunidade. Na minha visão, isso é o empoderamento da sociedade civil no cuidado da onde ela mora, certo? Então, a lei número 6.915 de 2021 deve ser regulamentada agora em setembro deste ano e vai começar a entrar em vigor, na realidade, a partir do ano que vem, por causa da destinação do orçamento. Vai ser executada pela Secretaria de Governo e todas as entidades que atendam os pré-requisitos estabelecidos pela MIROSC, desde que sejam associação de moradores, conselhos comunitários ou prefeituras, vão poder ter acesso aos recursos que serão destinados para a execução dessa lei. Eu, na minha humilde visão, acredito que essa lei vai ser um marco de mudança da qualidade de vida dos moradores do Distrito Federal. Por quê? Por 2 motivos. Aqueles que por 2 anos
já tem, no mínimo 2 anos, já tem a sua associação formada, já tem a sua prefeitura estabelecida, já tem o seu conselho comunitário estabelecido, vão poder ter acesso a esse recurso. E aqueles que não têm, vão ser incentivados a formalizar para que possam ter acesso nos próximos 2 anos. E a Câmara Legislativa não fica somente no papel de apresentar a lei e aprovar o orçamento. Não, nós vamos além. Eu propus à Escola do Legislativo do Distrito Federal que fizesse um curso de formação para os prefeitos comunitários, para os presidentes de associação de moradores e presidentes de conselhos comunitários desta lei e também da Miroski, para que eles possam ser qualificados a como captar esse recurso e também a prestar contas, porque o recurso é público, precisa ser prestado contas para toda a sociedade. Esse curso vai começar agora no final de agosto, a primeira turma. Nós vamos qualificar 50 entidades inicialmente, e no início de setembro também serão qualificadas mais 50 entidades que, neste primeiro momento, vão ser qualificadas para exatamente ter acesso aos recursos que serão disponibilizados pelo orçamento do Distrito Federal para o que nós chamamos Lei Nossa Quadra a partir do ano que vem. Bem, essas são as minhas considerações. Me perdoe por ter, talvez, ultrapassado o tempo da minha fala, mas vou ficar aqui disponível para responder qualquer questionamento que for levantado. E, mais uma vez, agradeço ao convite que me foi feito para a participação deste belíssimo seminário. Muito obrigado.